Foi dito 6 vezes no livro de Mórmon que os escritores não podiam nos dar a centésima parte de tudo que eles queriam que soubéssemos. Então, por que será que Mórmon escreveu tanto sobre guerras? Primeiro, ele sabia que o livro seria lido em tempos de guerra em todo o mundo. Segundo, elas nos ensinam a permanecer como Cristo durante tempos de conflito, a nunca entrar em guerra ofensivamente, mas a preparar-se e a entrar apenas na defensiva. Terceiro, as guerras e a estratégia entre os nefitas e seus inimigos nos ensinam como defender a nós mesmos e nossa família na batalha contra Satanás por nossa alma. O Senhor aprova as pessoas que vão à guerra não para derramar sangue, mas em autodefesa e para manter princípios sagrados de liberdade. A guerra é incompatível com os ensinamentos de Cristo sobre o Evangelho de paz, mas há condições em que um cristão pode entrar em uma. Primeiro, para parar uma tentativa de dominar e privar outra pessoa de seus direitos. Segundo, lealdade ao seu país. Terceiro, defender uma nação fraca que é atacada por um forte inimigo implacável. Se focarmos apenas a estratégia militar nesses capítulos, perderemos grandes conselhos sobre a preparação, o fortalecimento e a antecipação do inimigo. Todo princípio e lição de guerra podem ser aplicados igualmente bem a conflitos físicos e espirituais. Zaraímna levou os lamanitas a lutar contra os nefitas para escravizá-los e os nefitas lutaram para defender sua liberdade. Os lamanitas e nefitas escolheram seus líderes de maneira muito diferente. Zaraímna escolheu os dissidentes nefitas para preservar seu ódio por eles, e os nefitas escolheram líderes com o espírito de profecia e testemunho de Jesus. Deus levanta grandes homens quando eles são necessários, e o capitão Moroni tinha apenas 25 anos quando liderou os exércitos nefitas. Ele era um líder inspirador e um homem visionário que se concentrava nos objetivos justos de Deus. Ele sempre parecia estar um passo à frente dos lamanitas, equipando seu exército com armaduras protetoras e fazendo fortificações que surpreenderam seus inimigos. Moroni usou meios estratégicos para salvar vidas nos dois lados da guerra e queria acabar com isso com a menor quantidade de sangue derramado. Ele atribuiu o sucesso deles à fé no Senhor, guardando seus convênios e tendo seu poder com eles. Mormon escreveu uma homenagem a Moroni em Alma 48:17, dizendo: Se todos os homens tivessem sido e fossem e pudessem sempre ser como Moroni, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. Ele ficou impressionado o suficiente para nomear seu próprio filho Moroni também. Quando os nefitas descobriram que os zoramitas se uniram aos lamanitas, eles não apenas esperaram que eles atacassem, mas reuniram seus exércitos na terra de Gerson e se prepararam vestindo sua armadura, incluindo couraças, escudos, capacetes e roupas grossas. Em nossa guerra com Satanás, fomos aconselhados a vestir toda a armadura de Deus, ou podemos nos encontrar em uma batalha por nossas próprias almas, vestidos como os lamanitas que estavam nus, usando apenas uma pele que lhes cingia os lombos. Os nefitas, forçados a uma guerra que não queriam, foram inspirados por motivos justos para proteger suas terras, suas casas, suas esposas e seus filhos, para defendê-los das mãos de seus inimigos, e também para conservar os seus direitos e privilégios, sua liberdade para poderem adorar a Deus segundo os seus desejos. O Senhor disse: Defendereis vossas famílias mesmo até o derramamento de sangue. Eles não estavam brigando em uma terra estrangeira, mas defenderam suas próprias casas e famílias. Eles também lutaram para proteger os amonitas, que não pegariam em armas, e haviam feito um convênio e não o quebrariam. Esses antinefileitas não disseram: Eu cumprirei meus convênios enquanto não tiver problemas.
Como cumprimos nossos convênios quando a vida é difícil, perigosa ou inconveniente, é como mostramos ao Senhor e a nós mesmos que os guardaremos o tempo todo. Os Amonitas não conseguiram lutar, mas ajudaram aqueles que conseguiram, levando comida para os exércitos nefitas que lutaram contra seus inimigos. Os lamanitas viram a preparação dos nefitas na terra de Gerson, mudaram seus planos e partiram para o deserto para atacar outra cidade. Os nefitas demonstraram obras e fé em Cristo. Moroni enviou homens para vigiar os lamanitas, mas também, conhecendo as profecias de Alma, enviou homens a ele, desejando que lhe perguntassem ao Senhor para onde os exércitos nefitas deveriam ir para se defender dos lamanitas. Eles sabiam que, se fossem fiéis na observância dos mandamentos de Deus, ele lhes permitiria prosperar na terra. Ele avisaria quando precisassem fugir ou preparar-se para a guerra de acordo com o perigo. A Maliquia era um adversário astuto e os nefitas precisavam de um comandante muito inteligente para enfrentá-lo. Moroni usou estratégias para protegê-los e não deu oportunidade para o inimigo romper suas múltiplas linhas de defesa, de montes de terra, piquetes, torres e rochas. Ele usou esses meios estratégicos para salvar vidas de ambos os lados e queria terminar a guerra com a menor quantidade de sangue derramado. Compare isso com a atitude de Zeraemna, que levou os lamanitas, zoramitas e amalequitas à batalha para destruir os nefitas ou levá-los à escravidão e estabelecer um reino sobre toda a terra. Os lamanitas lutaram com ferocidade e raiva, e os nefitas estavam prestes a encolher e fugir. Moroni inspirou seus corações com pensamentos sobre suas terras e liberdade. Eles se voltaram contra os lamanitas e clamaram com uma só voz ao Senhor, seu Deus. Eles ficaram com poder e Moroni imediatamente ordenou que seus homens parassem de derramar sangue lamanita e disse ao comandante lamanita: Não queremos ser sanguinários. Você sabe que está em nossas mãos, mas não desejamos matá-lo. Ele disse que eles não poderiam destruir a fé dos nefitas em Jesus Cristo e que Deus os ajudaria enquanto fossem fiéis. Moroni ordenou que os lamanitas desistissem de suas armas e prometessem nunca mais lutar. Zaraímna desistiu deles, mas não fez essa promessa, e Moroni devolveu suas armas para que pudessem se defender. Ele deu ao inimigo todas as chances de se render, mas quando eles recusaram, ele e seus homens lutaram bravamente até que os lamanitas finalmente se renderam. Após as batalhas lamanitas, Elamã e seus irmãos percorreram a terra, pregando e restabelecendo a igreja. Um homem astuto chamado Amaliquias liderou um movimento para se tornar seu rei e procurou destruir a igreja e sua liberdade. Ele era desonesto, sedento de sangue e não se importava com quem ele enterrava a caminho do trono. Ele levou o coração de muitos que se autodenominavam chefões. Quando ele falhou em ganhar poder, ele foi aos Lamanitas para se tornar seu rei e os usou como um meio de ganhar poder sobre os nefitas. Moroni e Amaliquias fizeram juramentos. Amaliquias amaldiçoou Deus e Moroni, jurando que ele beberia seu sangue, porque Moroni guardou os mandamentos de Deus na preparação para a segurança de seu povo. Moroni, por outro lado, jurou defender seu povo, seus direitos, seu país e sua religião até a perda de seu sangue. Ele amava a Deus e a liberdade e não aceitaria que homens como Amaliquias ganhassem poder sobre o povo da igreja. Ele rasgou suas roupas e escreveu nela as coisas pelas quais estava disposto a dar a vida. A ordem do que ele escreveu foi interessante: Deus, religião, liberdade, paz e família. Cada um afeta o outro, mas tudo começa com nossos convênios com Deus. Ele os colocou em um mastro, vestido com sua armadura, e orou por proteção e liberdade. O título da liberdade de Moroni foi uma renovação de convênios anteriormente feitos com Deus, e o povo foi inspirado a vir de todo o país para lutar por sua liberdade. As pessoas podem ser envenenadas aos poucos e afastadas da verdade. Amaliquias tornou-se líder do exército lamanita e foi enviado pelo rei para obrigar uma parte rebelde do exército a participar de uma nova campanha contra os nefitas. Eles foram derrotados 2 anos antes e os sobreviventes entraram em pacto para nunca mais lutar contra eles.
Esses soldados, que estavam com medo e se recusavam a lutar, escolheram Leonte como líder e se defenderam contra Maliquias e suas tropas no topo do monte Antipas. Maliquias queria ser rei e destruir Leonte. Ele enviou uma embaixada secreta para pedir que ele descesse a montanha para conversar. Leonte sabia que isso era perigoso e se recusou a descer. Maliquias enviou mais 2 pedidos e finalmente foi até o acampamento de Leonte. Ele enviou uma 4ª mensagem pedindo a Leonte que descesse com seus guardas e se encontrassem com ele sozinho. Leonte deve ter pensado que ele estaria no controle. Ele teria seus guardas, estaria perto de seu acampamento e Maliquias estaria sozinho. Então ele desceu um pouco e Maliquias ofereceu-lhe o comando de todos os soldados, se ele pudesse ser o segundo no comando. Leonte concordou com esse plano traiçoeiro e se tornou o líder do exército. E então Maliquias fez com que um de seus servos administrasse veneno aos poucos a Leonte e morreu. Satanás geralmente não nos ataca completamente, mas nos leva a abaixar um pouco nossos padrões e quando começamos a descer, ele também nos envenena gradualmente. Leonte deveria ter lembrado que há um grande poder em permanecer no alto e fazer o que deve ser feito, e não ser atraído para coisas menos importantes. Os dissidentes nefitas eram alguns dos seus inimigos mais fortes. Considere a diferença entre Maliquias e Moroni. Assim como uma pessoa iníqua pode causar muita iniquidade, uma pessoa justa como Moroni também pode inspirar muita justiça. Mormon também elogiou outros homens espiritualmente poderosos que podemos considerar grandes exemplos. Esses relatos de guerra e os esforços dos nefitas nos ensinam a lutar contra a influência de Satanás, lutando para destruir nossas oportunidades para a vida eterna. Eles construíram muros para proteger suas cidades dos ataques lamanitas. Eles continuamente fortaleciam suas defesas. Eles guardaram os mandamentos de Deus e seguiram os líderes da igreja. Eles agradeceram a Deus por protegê-los na batalha. A verdadeira causa dessas guerras, que permitiram aos lamanitas ganhar poder sobre os nefitas, é explicada em Alma 50:21, que diz: foram suas desavenças e suas contendas, sim, seus homicídios e suas pilhagens, sua idolatria, sua libertinagem e suas abominações que lhes trouxeram guerras e destruição. Mormon enfatizou isso para que possamos aprender uma lição. Quando os reis se rebelaram contra o juiz supremo e tentaram derrubar a forma constitucional de governo, Moroni imediatamente voltou a sua atenção para eles. Seu primeiro cuidado foi limpar internamente, pois sabia que a iniquidade dos nefitas era a causa de sua destruição, não a dos lamanitas. Os nefitas justos eram prósperos e felizes, mesmo em tempos de guerra. Os princípios ensinados nesses capítulos podem proteger a nós e nossas famílias do mal e ajudar-nos a ter paz em nossas almas durante tempos de guerra e tribulação. Alma 50, 22, 23 diz que nunca houve um tempo mais feliz, mesmo que estivessem exatamente no meio desse período de guerra. Com o Evangelho de Jesus Cristo, podemos ser felizes a qualquer hora e em qualquer lugar. E esses são os capítulos 43 a 52 de Alma no livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Agradeço todos os comentários que vocês enviam a cada semana e fico feliz por estarem assistindo aos vídeos da Ponder Fun. Você pode ajudar a apoiar a criação deles aproveitando o especial mensal de $8 no site da Ponder Fun Etsy, mostrado na descrição abaixo. Se você gostou deste vídeo, assine este canal do YouTube, curta e compartilhe a página do Facebook da Ponder Fun e compartilhe esses vídeos com qualquer pessoa que você acha que possa gostar deles. E continuaremos criando novos. Mais uma vez, obrigado por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir.